Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Reduto dos Aventureiros. Eu sou o Dé Nascimento, um dos seus anfitriões, e hoje eu vou falar especificamente sobre Vampiro a Máscara. Fica comigo. Se você já jogou Vampiro a Máscara, sabe que esse RPG é muito mais do que só números e fichas. Mas a grande questão é qual das versões representa melhor esse mundo sombrio. O clássico 20 anos, cheio de lore e liberdade de criação, ou o moderno V5 com mecânicas atualizadas e nova visão de jogo. Vamos mergulhar fundo nas diferenças entre a edição antiga e a nova. Qual é a melhor para a sua mesa? Vampiro 20 anos, uma edição comemorativa, né? Veio após a terceira edição, lançado para comemorar os 20 anos do jogo original. Compilação definitiva das edições anteriores, da primeira e da segunda revisada, preservou a lore clássica e trouxe um sistema mais robusto. V5, mudanças radicais no sistema e na história do cenário, criado para atrair novos jogadores e modernizar o jogo. Foca mais na sobrevivência e dilemas pessoais dos vampiros. Nesse ponto, eu queria ressaltar uma coisa importante, que os jogadores antigos podem perceber ao jogar o V5. O Vampiro, o 20 anos, ele era muito difícil de garimpar os materiais. E continua sendo difícil agora que já passou para o V5. E muito mais difícil ainda de se achar no índice, de procurar as coisas. O V5 ele já é muito melhorado nessa parte, ele tem um índice muito mais intuitivo. Mas é claro que os jurássicos do 20 anos, assim como eu, ainda preferem garimpar. É um desafio, como se fosse um desafio mental. Preferem garimpar, preferem mais a questão de procurar e decorar as páginas. Mas como a gente bem sabe, gosto é gosto, né? Mas nós estamos aqui não somente para falar dos nossos gostos pessoais, mas para separar de fato o que é de cada um, pontos positivos e negativos. Vamos prosseguir. Diria até que o 20 anos é uma carta de amor aos veteranos, né? Uma dedicação, um abraço, um acolhimento aos veteranos. O V5 veio para reinventar a forma como jogamos Vampiro, mas será que essas mudanças foram boas mesmo? Amigos, antes de tudo, não me apedrejem, tá? Eu estou aqui apenas para falar das diferenças. Claro que eu, um jurássico também do RPG do Vampiro e de outros tipos de RPG, eu também tenho minhas preferências com carinho, né, com amor. Mas é claro que aqui eu falo de forma imparcial com relação às grandes diferenças, né? Mas não posso deixar de dar minha opinião também, né, do que eu gosto. Mas vamos focar no que são as diferenças. No 20 anos, usa D10 em grupos de dados, quantidades baseadas em atributos mais habilidades. Testes baseados em dificuldades variáveis entre 5 e 9, dependendo das tarefas, às vezes baixa, né? Mais para 4, 3 as dificuldades. Mas normalmente quando a dificuldade é muito mais baixa, simplesmente o narrador diz que você conseguiu. Sucessos críticos acontecem quando você tira 10, possibilidade de sucesso automáticos e falhas críticas. Por sua vez, o V5 usa D10 como sistema fixo de dificuldade, geralmente 6 ou mais. Sucessos críticos exigem pares de 10 para efeitos especiais. Fome afeta os testes, quanto mais fome, mais chance de descontrole. Substituição de habilidades antigas por novas abordagens, exemplo, esquiva saiu e agora é só atletismo. Mas eu devo ressaltar uma coisa, no 20 anos, a esquiva também já não era mais usada, ela estava com habilidade secundária, né? Uma coisa muito mais restrita, então eu tenho que fazer essa observação. Assim como a fome também era muito usada no 20 anos, porém tinha uma seção especial na qual o narrador poderia explorar. Por isso que no começo do vídeo eu falo um pouco sobre a questão do foco da lore e tudo mais. Mas era uma coisa que você tinha que garimpar dentro do livro também, né? Uma página à parte dizendo sobre a fome. No 20 anos, o sistema te dava muita liberdade e possibilidade. Já no V5, o jogo te empurra mais para o desespero, forçando decisões difíceis. Ele tornou o jogo um pouco mais difícil, né? Em termos de sistemática. A sistemática te obriga a ser mais difícil. Agora vamos falar de clãs e disciplinas. 20 anos traz todos os clãs, linhagens e variações já criadas na história do jogo. Disciplinas funcionam com múltiplos níveis de poder, de níveis de 1 a 10, é claro, né?
10 seria um Matusalém para baixo, né? Ou, no caso, para cima de poder, para baixo de geração. Possibilidade de combinações extremamente poderosas. Enquanto que no V5 reduziu o número de clãs iniciais no livro base, mudou radicalmente o funcionamento das disciplinas, menos níveis e efeitos mais narrativos, criou o conceito de poderes de sangue, amálgamas, exigindo combinações de disciplina, menos overpower, mais balanceado. Nesse ponto eu devo ressaltar que o 20 anos ele tem muita diferença e ele é injusto de certa forma, mas essa é a alma do 20 anos e do terceira edição, ser injusto, né? Alguns poderes sobressaem outros, então obriga aquele clã, aquele membro, né, daquele clã a articular muito mais de forma diferente para que possa se sobressair para outros clãs. Mas é claro, mesmo dentro da injustiça, há justiça, né? Vamos colocar, por exemplo, se um membro Ravenous, que normalmente seu quimerismo é algo muito mais poderoso, né, e pega muito mais de forma muito mais contundente os outros, né? Até o Auspícios ele tem uma certa dificuldade para poder sobressair o quimerismo. Um Ravenous não pode sair por aí fazendo o que bem entende, né? Porque senão teria uma caçada feita em seu nome, né? Então, de certa forma, há diferenças, há injustiças, mas o sistema ele se ajusta, né? De certa forma. No 20 anos, então, falando de tudo isso, você podia criar combinações absurdas com disciplinas. No V5 os poderes são mais equilibrados, mas também mais limitados. Agora retomando um pouco da questão da fome, o 20 anos funciona com um clássico sistema de pontos de sangue, quase um ponto de magia, né? O jogador ele gasta sangue para ativar a disciplina e mantém o corpo vampírico. A caçada muitas vezes era só um detalhe narrativo. Você poderia jogar os dados ou você poderia caçar de forma narrativa. O V5, por sua vez, introduz o sistema de fome, substitui os pontos de sangue. Quanto mais faminto, mais arriscado é o uso dos poderes. Dado de fome, sempre que um vampiro tem fome, pode perder o controle, força os jogadores a caçarem ativamente para se manterem sob controle. Nesse ponto devo ressaltar mais uma coisa também, que no 20 anos, como eu falei anteriormente, tinha a questão de fome, mas era muito mais a critério do narrador ficar estimulando essa parte ou não, né? Mas tem o sistema de fome, né? Tem a provocação da sede, tem tudo isso, mas era muito mais pelo narrador. Isso dava uma certa flexibilidade para que, se o narrador não quisesse fazer um sistema tão assim desesperado, ele poderia colocar uma coisa muito mais hollywoodiana, né? Mas também poderia colocar uma coisa muito mais interpretativa e muito mais em desespero, né? Muito mais horror pessoal. No V5, meus amigos, como já dito, a fome era uma ameaça constante. Então, você não pode só jogar e esquecer que é um predador. Isso muda completamente a forma de jogar. Outra mudança grande é o cenário do 20 anos para o V5. Segue o metaplot clássico, Camarilla, Sabá, anarquistas e a iminência da guerrena. E todo o cenário sobrenatural, com outros eventos e outros seres místicos que os vampiros muitas vezes não prestam atenção, mas eles existem, né? Como magos, lobisomens, fadas, demônios, né? Clãs como La Sombra e Dizimice ainda são centrais no Sabá. As tradições ainda são muito importantes. No V5, meus amigos, o mundo mudou, o Sabá está praticamente extinto. Camarilla ficou mais fechada, vampiros são mais caçados por humanos, projeto segundo a Inquisição. Nova estrutura de jogo, menos política global, mais sobrevivência e pequenos conflitos urbanos. No 20 anos, seu personagem podia se envolver em intrigas globais e grandes tramas da Jihad. No V5 o foco é menor, mais pessoal. Se você gosta de liberdade, poder, lore clássica, o 20 anos ainda é uma escolha incrível. Se quer um sistema mais narrativo, desafiador e moderno, o V5 é a melhor opção. Ambas edições têm seu valor e a escolha depende do estilo da mesa. Eu pessoalmente, Dé Nascimento, gosto muito do fato do V5 ter vindo e trazido muito mais jogadores para a mesa de vampiro, né? Mas eu tenho meu amorzinho pelo 20 anos. Se você quer um jogo mais voltado para estratégia e poder, 20 anos é seu jogo. Mas se você quer sentir na pele a luta de um vampiro para não perder o controle, V5 é o caminho certo para a sua mesa. E então, amigos, agora,
Qual edição, de acordo com aquilo que eu acabei de falar e com que você já jogou, ou você conhece, ou você ouviu falar, qual edição chamou mais a sua atenção? O clássico 20 anos ou a experiência intensa e moderna do V5? Deixa aqui nos comentários, tá? Sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais conteúdos de RPG e até a próxima.